Esse aqui é do chip que tem na Bluepill. Primeira coisa que a gente precisa saber, o microprocessador é um Cortex M3, de frequência máxima de 72 MB, tá? Na Bluepill dá para atingir essa frequência máxima, tudo bem? E aí, uma parte importante, né? A Bluepill tem 64 KB de memória flash e 20 KB de SRAM, né, de RAM estática. A Bluepill desse segmento aqui, STM32, FC3, F103C8, beleza? E a forma como a gente faz para a gente fazer o flash da memória flash dele, fazer o upload e debugar o programa, é através desse terminalzinho aqui SWD, né? Serial Wire Debug. Tá bom? Que a gente vai fazer através do ST-Link V2. Aqui, abrindo o mapa aqui de memória, no manual aqui da Bluepill, a gente tem aqui o endereço RCC, aqui, ó, nesse endereço aqui, ó, 4002.1000. Esse registrador aqui é um registrador muito importante, tá? Onde a gente vai programar os GPIOs e ativar aqui a porta C, que é onde fica ativado o LED para a gente fazer o blink. Então, é um registrador muito importante, tá? E além disso, tem esse registrador aqui também, 4001, no endereço 4001.1000, que é o da porta C efetivamente. Que é aqui onde a gente vai fazer a programação de liga e desliga ali do LED, que fica na porta C no bit 13, tá bom? Então isso aqui também é outro registrador que a gente vai precisar utilizar. A gente vai precisar mexer. Isso daqui serve só para o Blink. Se a gente quiser utilizar outras coisas, a gente vai ter que mexer em outros registradores, tá? Mas para economizar energia, o processador, o reset dele, ele fica com tudo desativado para economizar energia. E aqui a gente tem, né, um registrador importante, que é o APB2ENR, que é ele que vai fazer a configuração de clock, tá, para ativar o clock, algumas utilidades para gente. Aqui o endereço, né, relativo, que isso aqui não é exatamente esse aqui não é um manual exatamente do Bluepill, isso aqui é um manual de referência. Aqui, ó, referência manual, reference manual, revisão 21, tá? Isso aqui é um manual de referência. Serve para vários microcontroladores. O shift, né? Ou seja, você conta do endereço base do RCC, né? Aí você conta o base mais esse endereço relativo que você vai acessar esse registrador aqui de 32 bits, tá bom? Para a gente configurar a porta C, tá vendo? Aqui tem USART, SPI, Timer 1 Enable. Para a gente configurar isso na porta C, a gente pula essa página aqui e vem aqui, ó. IOP 100, tá vendo? Ó, bit 4, IOP 100. IO Port C Clock Enable. Então para a gente ativar aqui o clock na porta C, a gente precisa ativar o bit 4 desse registrador aqui, do RCC APB2ENR, que fica localizado no endereço base mais 18 em hexadecimal. Aí nesse endereço a gente vai no bit 4, que é esse aqui, tá? Ele é read write, bit 4. A gente vai lá no bit 4 e ativa esse bit aqui. Aqui, né, já na parte do GPIO, né, que são os pinos de entrada e saída, né, de propósito geral, a gente está usando um microcontrolador de média densidade, tá? Porque tem 64K de memória flash. Isso daí dá mais ou menos 65.535, tá? Esse registrador aqui, né, dessa linha. A gente está nessa faixa aqui. E como é que funciona mais ou menos, né? Para a gente usar uma GPIO. Aqui está dizendo, ó, cada porta de GPIO tem dois registradores de configuração. Aí tem o registrador de configuração baixo e o registrador de configuração alto. Por que está escrito GPIO X aqui, né? Porque são várias portas. Tem a porta A, B, A, C. Aí como a gente vai usar a porta C número 13, então a gente tem que configurar a GPIO C, CRL e CRH, são dois registradores de 32 bits. Bom, aí aqui a gente tem os registradores de GPIO, né? Como eu falei, os registradores de configuração, o CRL e o CRH. O nosso microcontrolador não tem offset para o CRL, tem offset para o CRH, né? São 4 endereços adiante do CRL. Na verdade, como esse aqui é um manual de referência, não é só para o nosso microcontrolador, não. Para os outros também. Então, o 101, o 102, o 105, o 107 também seguem essa linha. Tá bom? Particularmente aqui para o Blink, a gente só vai utilizar só o CRH. E como a gente só vai usar o GPIO para saída e não para entrada, a gente só vai usar só para saída,
a gente só vai usar esse aqui, ó, o GPIO ODR, que o endereço de offset dele é 0C em hexadecimal. É aqui que a gente pega e aciona, né, o LED, né, a saída. Como a gente vai usar a 13, vai ser o bit 13, né, vai ser esse 13. Né, que ele é RW. Uma observação importante para fazer é que a gente, como a gente só vai usar a porta 13, o pino 13, né, da porta C, a gente só vai utilizar o CRH, porque o pino 13 é esse aqui, ó, mode 13 e o conf 13. Então, os outros a gente não vai mexer, tá? E qual que é o valor padrão, né? Quando a gente dá o reset no processador, o valor padrão é 44444444. O que significa o 444444? Os outros pinos estarão configurados com 4, né? Então aqui, por exemplo, pino 0. Aqui tem o mode 0 e o conf 0. Isso aqui dá um byte, né? Como esse aqui é 4, por exemplo, esse daqui vai estar desativado e esse daqui vai estar desativado. Só o 2 vai estar ativado. O que isso significa? Significa que o conf 0 vai ser 01 e o mode 0 vai ser 00. O que isso significa, né? Aqui, ó, vai estar o conf 00. O conf 01, quer dizer, vai estar em float input, né? Tanto é que colocar aqui um parêntese de reset state, tá? Que esse é o estado padrão depois que você dá o reset. Ele só muda quando você configura para não ser isso. E aí o mode, né? O mode é 00, né? Que ele vai estar em input mode também, reset state, tá? Então, todos os pinos que a gente não configurar, eles vão estar em reset state, eles vão estar configurados como input. Aí, como a gente só vai mexer aqui no CRH, a gente só vai mexer aqui nesse conf 13 aqui no mode 13. Bom, e para mexer aqui na porta 13, né, na porta C número 13, aqui que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que configurar esse pino para ser saída. Aí, no caso, eu vou colocar apenas, tá? Vou colocar apenas 2 MHz, tá? Clock base mais baixo. Tá, então a gente vai usar esse aqui, Output Mode de velocidade máxima 2 MHz. E aí, em Output Mode, a gente pode selecionar ainda como é que a gente vai querer que seja... A gente ainda vai poder selecionar como é que a gente quer que seja a nossa saída. Aí, no nosso caso, aqui no Conf, aqui, né? A gente seleciona aqui no Output Mode, né? Claro. Aqui, como é que a gente quer, como é que a gente gostaria que fosse a nossa saída. Eu quero que seja Output Push Pull. Então, sendo assim, o nosso byte, ele vai ficar, né, do mais significativo para o menos significativo. 0010, né? 0010 é 2, né? Então, esse byte aqui vai ser igual a 2. Aqui, a gente sabe que a memória flash, tá, começa no endereço 080000 e que a memória RAM começa nesse endereço aqui, 020000, tá? Isso aqui é importante, tá? Na hora de compilar. Outra coisa importante, tá? Olha só, eu tô aqui com o datasheet aqui do Cortex M3, que é o microprocessador que fica no microcontrolador lá do STM32F103. E é o seguinte, ó, procurando aqui, como qualquer microcontrolador, né, qualquer microprocessador embarcado para sistemas embarcados, ele funciona em modo thumb. É um instruction set ARM, só que é um instruction set ARM reduzido. Aqui eu dei uma busca aqui por thumb, só para ter uma noção aqui, ó, thumb mode, thumb mode, thumb de 32 bits, tá vendo? Vamos lá, thumb, tá vendo? Thumb instruction set, subset, toda a base de thumb instructions de 16 e 32 bits. Então, isso aqui só vai funcionar só com arquitetura, com instruções thumb, tá bom? Thumb, beleza? Só thumb, thumb instruction set, tá vendo? Aí aqui, caso alguém tenha curiosidade, aqui dá pra ver aqui, instruction set que ele usa. Então tá aqui, né, os opcodes aqui e a operação que cada instrução executa, tá? São bastante instruções, apesar de ser reduzido, tem bastante instrução aqui. E eu vou dar uma breve explanação aqui de como é que funciona mais ou menos o processo de compilação. Isso aqui geralmente é a sua função main, né, o que você quer escrever em C. Você não vai querer escrever tudo direto em assembly, porque é exaustivo, demora. E se você fizer alguma besteira, é difícil de você identificar. Aí o que vai acontecer? O compilador, o GCC, ele vai fazer o pré-processamento e vai compilar para assembly. Quem faz essa tarefa é o GCC, propriamente o GCC, tá bom?
Aí aqui não está muito claro, mas eu tenho uma figurinha melhor, que é essa aqui, tá? Vamos lá, daqui até aqui, quem faz isso aqui é o GCC. Aí caso você tenha alguma coisa direta em Assembly, eu quero escrever direto em Assembly, eu não quero programar em C, eu quero fazer direto em Assembly. Aí, essa parte aqui em especial, apesar dessa etapa e dessa etapa serem parte do GCC, se você só quiser fazer o assembler, é o prefixo AS, tá? Do GCC. Então você não vai usar o GCC, você vai usar o AS. Mais adiante eu vou falar como é que funciona isso. Aí voltando aqui para a figura original, eu vou ter um arquivo .objeto, um arquivo objeto, tá? Eu posso ter diversos arquivos objetos, diversos, que eles vão fazer a composição da memória de programa do seu processador. E como é que eu sei, aqui eu vou trocar para essa figurinha de novo, aqui eu vou ter diversos arquivos objetos, diversos, tá? E como é que eu sei qual que vai ser a ordem, né? Eu tenho uma diversidade de arquivos objetos, eu preciso enfileirar, eu preciso colocar isso daqui numa ordem, eu preciso colocar esse endereços, tá? Quem faz essa tarefa é o linker, tá? Cujo prefixo é LD, da biblioteca GCC. Aqui eu tenho uma outra figura, só para que a gente tenha uma noção melhor. Aqui eu vou ter diversos arquivos objetos, e aqui eu também posso acrescentar biblioteca. Então, arquivos.lib.a, tá bom? Então, ele vai lá e acrescenta os arquivos de objeto que você desenvolveu com bibliotecas estáticas, arquivos de biblioteca. O linker vai pegar, sufixo LD, já falei, e vai juntar isso tudo. Ele vai juntar isso tudo num arquivo .elf. Aí esse elf ele já é executável. Em AVR eu sei que você já consegue flechar um programa na memória de programa, na memória flash, em AVR já em .elf direto. Mas se você quiser direto, né, o binário, né, a linguagem de máquina direto, você usa esse objcopy, né, cujo sufixo é de fato objcopy, tá? Na biblioteca, lá no conjunto de programas lá do GCC. Tá bom? E aí você decide se você quiser colocar em formato hexadecimal padrão Intel, ou se você quiser colocar direto em binário, em linguagem de máquina direto, tá? Em binário mesmo, tá bom? Mas é assim que funciona o processo de compilação. Por que eu estou falando isso? Porque como a gente vai usar o GCC e a gente vai fazer uma grande mistura aqui das coisas dos programas que a gente vai fazer, a gente vai deixar várias coisas separadas em arquivos separados. A gente precisa entender bem como é que funciona esse processo para a gente não se enrolar na hora de compilar. Ficar mais ou menos como é que funciona a dinâmica aqui, né? Na hora da compilação a gente vai usar o GCC para ARM, já que a Bluepill, né? O STM32F103, ele é um processador, né? Usa um processador de arquitetura ARM Cortex M3. Então, um dos compiladores de C para ele é o GCC. Existem outros, tá? Só que o GCC é open source e eu vou dar preferência para os compiladores open source, né? De código aberto, tá? Aquele GCC que eu tinha falado antes, né? Que pega o código C e transforma em arquivo objeto, que é aquele arquivo .o, é esse arquivo aqui. Isso aqui é um makefile, tá? Ele é completamente dispensável. O makefile é completamente dispensável no processo de você desenvolver o programa. Se ele é dispensável, por que eu estou usando? Eu estou usando pela facilidade que ele dá. Ele dá um conforto para quem está produzindo, para quem está desenvolvendo software. Porque como a gente vai fazer o processamento de diversos arquivos, para a gente gerar o nosso binário, nossa linguagem de máquina, tendo um script make para fazer, no make você já consegue fazer todo o procedimento, tá? No make ele já chama diversas vezes o programa na ordem certa, como deve ser. Então, para eu não ter que escrever isso daqui tudo, eu estou chamando isso de uma variável, tá? No makefile, em bash, tá? De CC. Poderia ter chamado de outra forma, tá? CC de cross compiler. E aqui eu coloquei também o AS. Eu tinha mencionado sobre o AS. O AS ele pega um código escrito diretamente em assembly. Ele é um assembler. Ele pega o .s ou .asm direto em assembly e passa para objeto, né? Arquivo objeto. Mas por que eu coloquei aqui, né? Esse AS aqui, né? Eu vou utilizar porque eu vou usar um arquivo de inicialização em assembly antes de rodar o código em C,
tá bom? E depois eu vou juntar. Então eu estou colocando ele aqui também porque ele também será utilizado. Aqui é o linker, né? Eu vou precisar utilizar o linker, tá? Para eu poder gerar o executável. Aí o sufixo dele é LD, tá bom? Aí para não ter que escrever isso tudo, também armazenei nessa variávelzinha aqui para não ficar muito grande, né? E aí, tendo o executável, o .elf, eu preciso também gerar a linguagem de máquina. Eu prefiro gerar a linguagem de máquina e aí eu exporto direto, eu flash direto, usando o ST-Link, tá? Eu tenho minhas reticências para flechar o .elf. Eu sei que no AVR funciona flechar o .elf direto usando o AVR Dudes. Aqui eu não tenho certeza não. Aqui eu tenho. Então aqui é sufixo objcopy, tá? Isso aqui que vai transformar o .elf em binário para escrever diretamente na memória. Então aqui eu botei bin, tá? Mas poderia ter sido outra coisa, tá? Eu preferi bin. Beleza, e quando eu tiver no processo de compilação, tá? Especificamente no de compilação, eu vou usar umas flags. O GCC, né? Ele é um compilador que ele funciona para diversas arquiteturas, né? Aqui eu estou utilizando ARM, tá? Arquitetura ARM, para sistemas embarcados, tá? Então aqui está a programação bem bare metal. Só que, vamos lá, eu tenho que dizer para qual CPU, para qual microprocessador eu estou desenvolvendo, tá? Porque eu posso pegar e ao invés de fazer, por exemplo, para o Cortex M3, como eu escrevi aqui, posso fazer para o Cortex M4, posso fazer um programa para um outro processador, né? Então, o próprio GCC, ele já vai... lembra que eu passei lá naquele manualzinho, onde tinha lá o instruction set lá do modo thumb lá do M3? Então, nessa parte aqui, levantando essa flag aqui no compilador, que ele vai pegar e vai gerar o assembly para o arquivo.jeto para o M3, tá? Direto, tá bom? E aqui eu tô deixando claro que eu vou colocar em modo thumb, tá bom? Aqui tá em modo thumb, beleza? Então, quando eu chamar aqui o GCC, eu vou precisar usar essas flags. E para não ter que escrever isso tudo, né, eu só escrevo só aqui uma vez só. Aqui eu vou fazer até mais uma coisa. Que eu coloquei uma flag aqui, mas eu vou puxar ela para cá para eu não ter trabalho, né? Aqui, ó. Isso aqui é mais uma flag, tá? Isso aqui é para habilitar eu escrever comandos for, tá? Foi uma limitação que eu enfrentei no processo de compilação, mas adiante eu posso explicar o porquê. Até aí eu só defini variáveis, né? Os programas que eu vou utilizar, né? Mas o que efetivamente o Makefile vai fazer? O Makefile, eu gosto de raciocinar dessa forma. Você escreve de baixo para cima, né? Então aqui é onde vai começar aquele seu procedimento de seta, aquele fluxo que eu tinha mostrado naquela figura aqui ó, nessa figura, né? Aqui eu tenho o ponto C e aqui eu vou usar o GCC para gerar o ponto O. Aqui é justamente isso, tá? Aqui eu vou pegar aqui o arquivo em C e aqui eu vou gerar o ponto O. Aí eu pego e uso o GCC e aí eu gero o ponto O aqui. Isso aqui é o arquivo que eu preciso para gerar isso aqui. Então é sempre nessa ordem. Tá? O Makefile, para ele gerar o ponto O, ele vai precisar sempre disso aqui. Então, esses dois pontos aqui, eles separam a minha dependência do que eu vou produzir. Tá? Então, aqui, no caso, aqui a minha dependência é o arquivo main.c. E depois disso aí ele vai gerar o main.o. Tá bom? E como é que ele vai fazer isso? Ele vai chamar o GCC, vai colocar as flags que eu registrei e aí ele vai compilar o arquivo main.c no output main.o, tá bom? E com isso ele vai gerar o arquivo main.o. Muito importante, tá? Em Makefiles, sempre quando você delimitar isso aqui, ó, isso aqui é uma dependência desse arquivo que vai ser gerado, a próxima linha dando o comando que vai gerar esse arquivo, ela tem que estar com um espaçamento de tab. Tá? Então você coloca, tem que ser necessariamente tab. Se você espaçar colocando barras de espaço, eu vou colocar aqui 4 barras de espaço, não vai funcionar. Tá? Então você deu espaçamento colocando tab. E aqui, vamos lá, lembra que eu falei que tinha um script em assembly? Então, pois bem, aqui tem um script em assembly, tá? Que eu botei crt.s e ele também vai gerar um arquivo objeto, tá? Assim como o main. Tá? E depois eu vou juntar esse arquivo objeto com esse arquivo objeto. O assembler do GCC vai pegar isso aqui
esse ponto O, esse ponto S aqui, esse assembly, e vai mandar em arquivo objeto. Então a minha dependência, o que eu preciso é o arquivo .s, e o que ele vai gerar vai ser o arquivo .o. Bom, e para fazer o link, né, eu vou ter uma série de arquivos .o aqui, né? No caso eu vou ter o crt.o e o main.o, tá? Para eu juntar isso aí, eu preciso usar o linker, né? Então eu vou usar aqui, ó, o linker, né, ld, né, que é esse aqui, né? E eu vou juntar o crt.o e o main.o, tá bom? E o output disso aqui vai ser o main.elf, tá? Tanto é que tem essa flag aqui, ó, para indicar que, ó, eu quero que você me retorne, depois de juntar esses arquivos, né, que é o processo de link, nesse executável aqui, o .elf, tá? Então, flag o main.elf. E eu vou utilizar, nesse processo aqui de compilação em particular, um script, tá, de linking, tá, chamado linker.ld, tá bom? Então, essa flag aqui, traço T, é justamente para eu estou avisando ao link que eu quero que ele utilize um arquivo específico para fazer a união desses arquivos objetos, tá bom? Que mais tarde eu vou dizer o porquê. E por fim, né, a gente vai ter a geração aqui está o executável, né, o .elf, mas eu quero gerar isso em linguagem de máquina, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o objcopy, né, que eu já tinha falado, né? Então tá aqui bin. Né, o output vai ser em binário, né? Eu poderia colocar ihex aqui, mas eu defini colocar em binary, né? Isso aqui é a forma como eu quero que ele retorne a saída, né? Eu não quero que ele coloque em formato de hexadecimal padrão Intel, eu quero que ele coloque direto em linguagem de máquina, tá? Para eu flechar usando o STLink. Então a gente tem aqui a dependência ao .elf, que é o executado gerado pelo linker, tá? E aqui eu tenho o binário, né? Que é a minha saída. Que é isso aqui. Isso daqui é que eu vou usar para flechar. E pronto. Com isso daí, eu termino o processo de compilação. Aqui, dando um make, eu já consigo gerar o meu programa. Bom, se até aqui eu consigo gerar o meu programa, então por que eu coloquei essa linha? Porque a gente faz muita besteira nesse processo. A gente, às vezes, dá erro de compilação, porque você colocou uma coisa... Se esqueceu um ponto e vírgula no código C, ou então você esqueceu de fechar uma chave... dá erro de compilação, ou então não era, o microcontrolador não fez exatamente o que você queria e você precisa aprimorar o código. Então, você coloca, por exemplo, um comando, isso aqui repara que não tem dependência, isso aqui, quando não tem dependência, isso aqui funciona como um comando, e aí como é que funciona? Quando você dá make e o nome que você escrever aqui, no caso make clean, ele vai rodar esse comando. Isso aqui é um comando em bash, rm, remove, deletar. É você deletar num console, você deletar na linha de comando, no terminal, tá? Arquivos. Essa flag aqui é para fazer recursivamente. Aí esse asterisco .o todos os arquivos, ele vai apagar todos os arquivos na pasta com extensão .o. Então isso vai incluir o main.o e o crt.o, tá bom? E eu também ele vai apagar todos os arquivos com extensão elf, no caso vai apagar o main.elf, e vai apagar também todos os arquivos em bin, né? Também o main.bin. Então, com isso, eu só vou ter os arquivos, ele vai apagar esses arquivos, e os arquivos que sobrarão será esse rt.s, o main.c, o próprio makefile e o linker.ld. O resto vai ser tudo apagado. Bom, aí lembra que eu falei que é feito ao contrário, a gente lê de baixo para cima e não de cima para baixo. Ele vai, toda vez que ele gera ele vem uma dependência e gera, e ele não consegue fazer isso, ele volta para o início. Então, eu vou trocar a ordem para não dar problema. Então, ele não vai conseguir gerar o main bin, ele não vai conseguir gerar o main elf na primeira passada, ele só vai conseguir gerar isso e isso. Aí quando ele não consegue gerar isso aqui, ele roda de novo. Então aqui ele vai conseguir rodar, e aí só que ele não vai conseguir rodar esse. Aí ele vai rodar de novo. Aí ele vai conseguir rodar isso aqui no make só, tá bom? Bom, e aqui a gente vai para a parte do crt.s. Esse aqui é o assembly, tá? Isso aqui vai ser interpretado pelo assembler do GCC, né, para ser executado, né? Isso aqui não tem distinção, tá? O que você digitar aqui em assembly não vai ser interpretado
diretamente para o processador Cortex M3. Então aqui você tem que deixar bem claro aqui para o assembler que você está escrevendo código em assembly para o Cortex M3, tá? E como é um compilador em ARM, você tem que dizer também que você está usando o instruction set reduzido, né? Então são essas duas linhas servem para isso, tá? E como é que eu sei que aqui no crt.s ele vai ser executado antes do main, né? Aqui a gente está vendo o linker, né? Repara que o linker ele está primeiro associando o crt.o e depois o crt.main. Então, na minha concepção, eu não estou seguro disso aqui não, mas na minha concepção eu acredito que ele vai executar o crt.o primeiro. E aí, daqui do crt.s, eu tenho a chamada o BL para a função main, que aí já é o main.c, né? O main.o que vai ser associado. O linker ele vai pegar o main, que main é esse? Aí o linker, não, o main é esse main.o aqui que o usuário colocou aqui pra gente. Só para ficar ainda mais claro, aqui está o instruction set do Cortex M3, tá bom? Esse manual aqui provido pela ARM, tá? E a instrução BL é branch with link, né? Então aqui ele vai pegar ele vai executar um branch e vai executar o link que você colocar lá no linker, né? E esse B ponto, ele é originado aqui desse branch incondicional, né? Então, independente do que acontecer, ele vai para um endereço de alvo, né? Isso aqui nunca vai ser executado, tá? Só se a pessoa não colocar o IO1, que representa essa instrução aqui. Então aqui não precisa mais nada do crt.s. Bom, e passando aqui para o código efetivamente, essa aqui é a minha main.c, né? Ela vai ser chamada do meu assembly, do crt.s. E aqui eu coloquei algumas definições e alguns includes, né? Na verdade é um include só, desse stdint.h. Aqui eu estou no manual aqui do Wikibooks, né, do header stdint.h, né? O que ele é exatamente, né? Ele é um header, né, óbvio, né, da biblioteca em C, né, colocado pela biblioteca padrão do C99, tá? O que acontece? Ele é bom para você manipular, isso aqui que é importante, tá? É manipulação de registradores, né? I/O. E uma coisa também importante é o seguinte: com esse padrão C99 eu posso usar uma estrutura usando um for. O que acontece? Para fazer o delay, esse efeito de delay, eu não vou usar interrupção, eu vou usar um for, tá? E aí eu preciso usar esse padrão C99, tá bom? Para eu usar essa construção, senão o compilador ele não vai conseguir compilar, tá bom? Então, para usar isso daqui, eu preciso desse padrão C99. E aí, esse header me permite fazer isso. E aqui, só para fazer um link, né? Tá aqui, né? Padrão std C99 aqui no meu compilador C, tá? Então, quando eu executar o meu compiler, no meu GCC, ele já vai saber que tá padrão C99. Bom, dito isso, vamos para os defines, né? Isso daqui é completamente dispensável, né? Eu só coloquei isso aqui só para eu não ter que escrever diretamente o endereço, né? Mas se quiser, sinta-se à vontade para escrever diretamente o endereço para o código ficar menor. Isso aqui vai naquela situação que eu falei, né? Do RCC, né? Daqueles registradores, né? E o RCC não é um registrador, como eu tinha falado antes, né? Ele é um conjunto de registradores, né? Isso daqui sim é um registrador, né, esse APB2ENR. Isso daqui é um registrador, mas isso aqui não é. Mas por que eu preciso registrar essa base? É que isso aqui é um conjunto de registradores. E aqui, a partir desse endereço, vai ter uma série de outros registradores RCC. Tá bom? Mas isso aqui em si não é um registrador, tá? Mas o único registrador que a gente vai trabalhar vai ser esse aqui, o APB2ENR, que vai servir para a gente habilitar o clock, tá bom? Da porta C. Então esse registrador vai ser importante, tá? Então tá aqui, tá? Ele vai pegar o ponteiro justamente do RCC base e vai somar 18, tá bom? Mas no endereço. Então é isso aqui mais 18. É basicamente isso. E aqui o GPIOC base, né, que também é outro conjunto de registradores, né, de 32 bits que comandam aí a porta C, tá? Aqui está o CRH e o ODR. O CRL eu não precisei fazer, eu não preciso mexer no CRL, tá bom?
Por que eu não preciso mexer no CRL? Porque eu não vou usar a porta 0, a porta 1, não vou usar nenhuma dessas portas baixas, só vou usar a porta 13, que é a usada pelo CRH e não pelo CRL, tá bom? E o offset de endereço é o base mais o 04, né? Então você pega isso aqui, soma 04, é o registrador, é o endereço desse registrador aqui. E o ODR, né? Que eu preciso para poder fazer o output, né, de saída alta e saída baixa, né? E também, de acordo com o manual que eu apresentei, o offset dele é de 0C em hexadecimal, tá? Em relação ao GPIO-C base, tá? E aqui, só para eu não ter que escrever, né, o bit que eu quero mudar, eu coloquei só que 4 bits, né, deslocados para a esquerda, né, que vai dar o RCC IOP 100, que é esse bit aqui. Isso aqui, na verdade, é um bit, né, que eu vou mexer, né, no registrador APB2NR, tá bom? E esse GPIO C13, né, que aí é o 13º bit, né, da direita para a esquerda, né, a contar do zero, né, contando do zero, né? Então é o 13º bit, tá? É só para eu não ter que escrever em hexadecimal, então estou escrevendo 1, né, deslocado de 13 bits, né? E aqui finalmente vamos para a função main. O que eu preciso fazer? Eu preciso dizer para o meu registrador APB2NR que eu quero habilitar o clock. Eu quero habilitar o clock da porta C. Aí lembra no início do vídeo que eu falei que eu tinha que mexer, eu tinha que levantar, eu tinha que setar o 4º bit, né, desse registrador. Então eu estou colocando aqui um comando de OU com ele mesmo e aqui o 4º bit, tá? Que representa isso aqui. E aqui eu tenho o GPIO-C underline CRH. E aqui eu vou lembrar que o valor de reset padrão é tudo 4, tá? Esse é o valor de reset padrão, todo mundo 4. Só que aqui eu coloquei 2 de propósito, porque esse 2 é justamente correspondente ao pino 13. Se você fizer a matemática do hexadecimal direto para binário, né, em bit mesmo, né, de 0 em 1, você vai ver que isso daqui corresponde a 0010, que eu falei lá no início do vídeo, né, que representa o 6º conjunto aí, né, de registradores relativos à porta C número 13. Então esse aqui é o único bit que está configurado, o único pino que está configurado como saída a 2 MHz, como saída push-pull. Aí finalmente eu vou pro output data register do GPIO-C, e aqui eu estou colocando a operação de OU com ele mesmo, justamente para eu setar, né, o 13º bit, né, a contar do zero, né, do menos significativo mais significativo, que justamente vai levantar, né, que vai setar. Isso aqui é uma operação de setar, né, de você sinal alto do pino 13. Então isso aqui que vai fazer o pino 13 da saída alta, tá? Isso aqui é o delay, tá? Que o conjunto C99 me permite colocar esse for. Aqui eu coloquei eu já tinha compilado antes, então eu sei que isso aqui vai dar uma coisa perceptível aos olhos, uma piscagem perceptível aos olhos. Se eu colocar um valor muito baixo, o microcontrolador vai piscar tão rápido que eu não vou conseguir enxergar, tá? Então, com esse valor aqui de contagem, eu consigo perceber com os meus olhos que o LED está piscando. E aqui é a operação de reset do pino 13, tá bom? Esse aqui é o complemento, sinal de complemento de 1, tá bom? Então, isso aqui vai abaixar, né? Isso aqui vai fazer com que seja 0, né? Eu estou transferindo 0 para o GPIO, para o 13º bit, e estou fazendo operação de AND com o próprio registrador. E aqui mais uma operação de delay. E é isso, acabou, não tem mais nada para fazer, tá? O código é esse, isso aqui vai estar sendo repetido indefinidamente, já que está dentro de um while 1. E para finalizar, eu tenho esse linker aqui, né? Eu falei que tinha um script de linker, que é justamente para ele ajudar a montar o binário de acordo com a memória do dispositivo, né? E eu já tinha mostrado pelo datasheet que o endereço da memória RAM é no endereço 2000000 e tem 20 KB, né? E a memória flash ela tem origem no 80000 e tem 64K, né, de memória. Então 64 KB de memória. Eu coloco isso aqui nessa sintaxe aqui,
e aí esse script vai ser interpretado pelo GCC linker, tá? Que é aquele sufixo LD. Aqui eu tenho que fazer uma correção, aqui eu digitei errado, é 08, tá? Ele começa desse endereço aqui 0800 e tem comprimento de 64K. Olha, além dessa correção aqui, que eu escrevi errado, tá? É 08, tá? De acordo com o manual, tá? Eu vacilei aqui. Aqui também, no crt.s, eu tenho que indicar também o fim da memória RAM. Aqui é o endereço fim da memória RAM, é a função reset, tá? Então isso aqui, ó, acabou a memória RAM e agora vem a rotina reset, né? Que é a primeira rotina executada pelo microprocessador, tá? Então, senão isso aqui não vai ser chamado. Então ele vai lá e vai sair da memória RAM e aí vai executar o reset, né? No modo TAM. Só para ilustrar melhor, tá? Eu tô aqui no manual das diretivas do ARM, tá? Aqui são as diretivas ARM, né, do Assembler, tá? Então tem tudo aqui, né? Tudo que você quiser saber de diretiva em Assembler, né, do compilador para ARM, tá aqui, tá? Então eu vou procurar aqui escrever thumb underline, aqui ó, essa aqui, tá? Então, sem isso aqui, eu não consigo executar, tá? O que está na função, né, da maneira apropriada, tá? Então, por quê? Porque o M3, né, o ARM Cortex M3, ele não executa as instruções que não estão em thumb. Então, ele só consegue executar as instruções que estão no instruction set reduzido. Então, tem que avisar, né, que aquilo ali vai ser executado no instruction set reduzido, né, lá no main. Então, é isso. Essa daqui vai ser a diretiva que vai avisar ali pro assembler e pro compilador, né? Não pro compilador, né, pro assembler. Então, isso aqui é importante. Bom, dito isso, com essa função aqui do crt.s, essa função aqui no main, esse script de linker, né? E esse makefile que vamos fazer aqui, abrir o terminal, tá bom? Aí eu vou abrir aqui no Visual Studio Code mesmo, eu tô aqui no terminal, tá? E aqui eu vou dar o make, pronto. E aqui tá feito, ó. Olha só o que ele produziu aqui. E aí tá feito, né? Se eu der aqui o ls, olha só. Eu estou com o main.bin aqui e o main.elf, que são os executáveis, né? Só que eu só vou usar o main.bin. E aqui eu estou com o ST-Link, né? Isso aqui é open source, né? Tá lá naquele repositório da Texania, que eu já mostrei em um outro vídeo, né? Isso aqui pode ser baixado, né? Funciona para várias distribuições Linux, funciona para Windows também, para quem quiser. Você escolhe aqui o arquivo, né, do binário. No caso eu já peguei já o main.bin, já é aqui, já é esse programa. E ele aqui eu dei o connect, né, aqui eu dei o disconnect, mas eu dou o connect de novo. Ele reconhece que é uma Blue Pill, né, um F, 103 no caso, né, é chip de média densidade, porque ele tem 64K de memória flash e 20K de RAM. Né, de RAM estático. Esse aqui é a memória do dispositivo, né, a memória flash dele, né? Repara que começa do 08, tá? Não vou programar antes da memória flash, tá? Aí aqui está o final da memória flash dele. Aí aqui está aqui a minha memória de programa, né? Tá aqui a minha memória de programa. E aqui eu vou fazer o upload. Eu clico aqui, né? Esse botão serve se eu quiser pegar o binário que está gravado na memória flash do meu dispositivo e quiser guardar no meu computador, mas eu quero fazer o processo inverso. Eu quero gravar esse binário no dispositivo. Então eu vou aqui e aperto flash. Aí ele me pergunta se eu quero realmente escrever na memória flash. Esse aqui é o endereço da memória flash. Eu dou OK e tá lá. Ele flasha o arquivo. E aqui eu vou deixar a filmagem de como é que está a piscagem do LED.